Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que diz assim: Samuel é enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberás e o me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungirá-me o que eu te designar, faz. Pois fez Samuel o que dissera ao Senhor. Veio a Belém e saiu-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntou: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. E sucedeu, ao entrar, ele viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor o disse: Samuel, não atenta para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os seus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E fez-lo entrar. E ele o fez-o entrar, e era ele de belos olhos e boa aparência, e disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aí você pensa assim, Francisca, agora Davi foi ungido rei, já está sentado no trono, agora ele vai comandar a turma toda. Olha a batalha de Davi, sabe? Davi estava lá no campo, os irmãos dele estavam tudo ali em casa, né? Quantas vezes Davi provavelmente não desejou ser um soldado do exército de Saul? Quantas vezes? Meu irmão, fala lá com Saul para ver se tem um lugarzinho lá para mim. Ô, Davi, tu não te enxerga não, é? Tu só presta para cuidar das ovelhas. Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas do papai. Vai lá. Esse é o teu lugar. E tem muita gente que tá desse jeito, igualzinho o Davizinho lá, né? Igualzinho. Tá desejando. Meu Deus, será que Deus esqueceu de mim? Olha eu aqui no meio dessa roça, no meio desse campo, no meio desse deserto. É, Jessé tinha esquecido de Davi.
Para Jessé, Davi nem contava, Davi só prestava mesmo para cuidar das ovelhas. Que era bom, era aqueles que era soldado. Aquele lá, sim, era reconhecido, era homens fortes, bonitão, guapo, 4x4. Enquanto Davi era bonito, mas só prestava para cuidar das ovelhas. Tem muita gente que pensa isso de você, que você só presta para limpar o chão, que você só presta para cuidar das coisas dele, que você não presta para outra coisa, que você só presta para aquilo ali mesmo que você está fazendo agora. Mas o que ele não sabe, que isso aí é Deus te preparando para aquilo que ele vai fazer na tua vida. Ou não foi que ele fez com Davi? Davi, enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, você não vê na Bíblia que Davi, enquanto ele cuidava das ovelhas do pai, ele estava murmurando, ele estava se lamentando, ele estava se maldizendo. Não, você não vê na Bíblia em lugar nenhum. Pelo contrário, enquanto as ovelhinhas lá comia, ele gravava os lindos salmos, ele dedilhava ali a harpa dele, tocando os cantos maravilhosos, os salmos do Senhor. Adorava a Deus. E Deus se agradou. Quando ele rejeita Saul, os olhos de Deus já estão lá em Davi. Então pode até o teu pai e a tua mãe esquecer de você, mas Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Ele não esquece nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Ele não esquece. Ele sabe exatamente aonde está cada um de nós. E ele sabe o que ele tem preparado. É o melhor dessa terra, o que Deus tem preparado para cada um daquele que, como Davi, não estava, em vez de dar murmuração, tem adoração. Sabe? Faz aquilo que Deus mandou fazer com amor, com resiliência, com eficácia, com eficiência. Não, mas tem gente, ai não, mas o que Deus mandou fazer é muito pouco. Eu queria estar lá no púlpito pregando. Eu queria estar lá falando o que ela está falando, o que ele está falando. Por que que eu tenho que ficar aqui atrás das câmeras? Davi estava lá, brigando com os leões, matando o urso. Alguém sabia? Se ele chegasse e falasse antes da hora, ninguém acreditaria. Mas, Davi, tu não te enxerga mesmo? Tu acha que tu tem. Cadê? Tu tem físico para matar um urso? Tu tem porte para matar um leão? Com o que que tu matou? Com essa baladeirinha aí que tu tem? Ou com essa funda aí? Menino, para de mentir. Que coisa mais feia. Olha, não mente não, porque senão vai virar Pinóquio, é? Vai crescer o nariz. Cuidado, Davi. Se ele falasse, é que tudo tem um momento certo. Tem um momento certo de Deus abrir o telão e dizer: agora eu vou te lançar para o mundo. O teu tempo de ficar no anonimato acabou. Finito. É agora, é agora. Que o teu sol é agora que a tua luz vai brilhar. Agora, você já viu que quando uma luz brilha, a quantidade de inseto que vem em cima dela? Você já viu? Somente no inverno. Você acende uma luz assim, chega. Eita, Jesus! É tanto inseto de todo tamanho. Vem por causa do brilho. É, por causa do brilho. Ele quer ofuscar o teu brilho. Mas não adianta, não. Não vai conseguir. E aí, Davi estava lá. Mas Deus já tinha preparado tudo, o caminho de Davi estava preparado. Davi sentou? Não, agora Davi vai ser escudeiro de Saul. É, vai ser escudeiro de Saul. Ele ainda não vai sentar no trono. Vai ser escudeiro de Saul e vai ser perseguido. E algum dos irmãos de Davi ainda fica revoltado. Porque olha para Davi e diz assim: esse pouca coisa aí, tá pensando o quê? Olha para mim. Será que esse Samuel, é lógico que isso é conjectura, está na Bíblia não. Será que esse pequeno, essa pouca coisa aí tem capacidade mesmo? Será que esse Samuel já não está passado, avançado de idade para ungir esse daí? Só que eu vou te falar uma coisa. Deus não erra, não. Deixa quem quiser ficar falando de você que Deus não te chamou, que o pastor, que o bispo, que o apóstolo que te ungiu aí não estava nas suas faculdades mentais boas, porque você não sabe de nada. Não sabe mesmo, não, mas Deus sabe. E Deus não chama, eu vou chamar porque ele é capacitado, porque ele tem milhares de diplomas de teologia. Não, Deus não precisa de nada disso, não.
Não, Deus é o pai da sabedoria. Ele chama aqueles que não sabem nada mesmo, que é para ele. Ai, Jesus. É para que toda a sabedoria não seja do mundo, mas seja completamente de Deus. Porque, ai, não, é muito fácil. Ele tem tanto curso, ele tem faculdade, ele é muito intelectual, é muito informado. Aí Deus diz: mas onde vai ficar a minha honra? Para onde vai minha glória? Se vocês já colocaram um monte de coisa em cima. Não, eu vou chamar aquele que não sabe nada. E aí tudo que vocês ouviram ele falar foi porque eu coloquei na boca dele. Tá vindo, tudo que ele está falando está vindo de mim, não do homem, não da letra, mas está vindo do Espírito. Lembra que quando ele pergunta para Pedro: e tu diz quem eu sou? Eu disse que tu é o filho de Deus. O que ele disse? Ah, quem te revelou não foi sangue nem carne, mas foi o Espírito. É isso, é desse jeito. E aí, quando o espírito de Saul, Deus retira, o Espírito Santo sai de Saul e vai para Davi. E aí, o que vai da parte de Deus para Saul? Um espírito maligno. Tem muita gente que está endemoniada até o fio de cabelo, porque fazia a obra de Deus e saiu, parou de fazer. Aí entrou um demônio da pombagira, o espírito da prostituição. Entrou a pombagira. Não foi só uma, não. Entrou, foi uma legião. Uma legião. Está endemoniada até o fio de cabelo. Aí, meu Deus, como é que eu. Não, mas era uma mulher de Deus, mas era um homem de Deus. Mas parou de fazer aquilo que Deus mandou e começou a querer se achar o próprio Deus. Aí Deus disse: peraí, tu quer ser maior do que eu? Vou te mostrar quem é que manda. Quem é se é tu ou se é eu? O Espírito não foi assim. O Espírito foi enviado da parte de Deus. Aí tem um servo na casa de Saul que diz assim: olha, um espírito maligno enviado da parte de Deus para ti, tá aí, contigo agora. Mas manda chamar um rapaz que sabe dedilhar a harpa, que no momento que ele toca a harpa, o espírito maligno sai e você vai se sentir bem. E eu conheço um. Olha só, Deus já passou. Tu tá pensando que ninguém sabe? Não, ninguém me conhece, não. Eu fico aqui no meio do nada. Ninguém sabe sim. Deus sabe o teu nome, Deus sabe a cor dos teus olhos, Deus sabe o tamanho do teu cabelo, Deus sabe tudo e Deus passa a informação, sabia? Então, manda um dos teus servos da tua casa chamar. Eu sei, um filho de Jessé está lá no meio do mato apacentando as ovelhas. Olha onde Davi estava. Tá vendo como é que Deus chama? E tu tá aí revoltado porque tu tá aí no meio do mato, porque tu tá aí cuidando aí, capinando, plantando arroz, fazendo farinha, ou cuidando das ovelhas, cuidando dos cabritos, das vacas. Não, no momento certo Deus vai te chamar. Olha para uma potência. Quem era que Davi ia ser o quê? Rei de Israel. Não era pouca coisa, não. Tu acha que aqueles irmãos dele não era tudo que ele mais desejava? Claro que era. Parar de ser um soldadinho raso para ser rei de Israel? Um homem segundo o coração de Deus? Ah, minha filha, eu vou te falar uma coisa. Vai ter tanto demônio revoltado daqui de hoje em diante, porque o que Deus vai fazer vai ser tão esplendoroso, vai ser tão maravilhoso, vai ser tão grandioso, que eles não vão falar: mas como que isso aconteceu? Não dá. Essa daí saiu do nada, esse daí saiu do nada e de repente foi um plofo. É assim que Deus faz. Por acaso alguém sabia de Davi? Não, Davi ficava lá. Até o pai dele não tá lá. Ou seja, só presta para isso mesmo. Mas isso é o que as pessoas pensam. Muita gente pensa de você, mas não é isso que Deus pensa de nós. E sabe o que importa? Importa é o que Deus pensa de nós. É isso que conta. Para de querer ficar se justificando. Ai, se o fulano não acreditar em mim, então eu não vou me sentir bem. Ai, se a minha amiga não acreditar em mim, então eu não vou me sentir bem. Minha filha, a gente vamos fazer o que Deus mandou. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas satisfação para Deus. Tu tá fazendo aquilo que Deus mandou? Tá, tá. Com amor? Tá. Então, não se preocupa com o resto, não. Deixa que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Aí essas pessoas que ficam te perturbando, Deus vai fazer que nem ele fez com Saul. Manda o
espírito maligno entrar no couro dele aí, no meio do centro dele aí, que ele vai ficar rodopiando que nem um peão maluco. Ai, Deus não faz isso. Então lê todinho que tu vai ver que Deus faz. Por que que Deus fez isso? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Porque quando Deus manda, ele quer ser obedecido. Quando você manda o teu filho fazer alguma coisa, tu gosta quando ele não vai fazer? Claro que não. E por que quando o pai manda você fazer, você diz, ai, não, Senhor, deixa para depois. Ai, estou me sentindo, hoje eu estou molinha, hoje eu quero ficar na cama. Aí hoje eu não estou me sentindo bem, ai, eu quero ficar... Meu Deus do céu, pede força de Deus, pede o renovo de Deus. Tu não sabe que ele pode te renovar? Tu não sabe que ele pode te curar de uma fração de segundo? Tu deita enfermo e acorda mais saudável do que como tu nunca se sentiu em toda a tua vida. Revigorada. É. Lembra que ele fez com a Sara? Com Abraão? Depois que Abraão, que tem o filho lá com a Sara morre, Abraão casa de novo. Tá vendo o vigor? Tu acha que ele casou já de bengalinha ali, empurrando aquele carrinho ali de 4 rodas? Claro que não. O homem tinha vigor para subir escada, descer escada, subir monte, descer monte. É assim que Deus faz. Então não se preocupa, porque nós estamos falando do Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Nós não estamos falando de um pedaço de pau, nem um pedaço de ferro, nem um pedaço de gesso, não. Que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Não, nós estamos falando do Deus Criador, que fez o céu e a terra e tudo que nela há. É dele que nós estamos falando aqui. E é ele que vai transformar esse teu deserto no oásis. É ele que vai te tirar do nada e te colocar no tudo. É ele. Mas para isso nós temos que obedecer. Porque sem obediência não tem bênção. Tu pode fazer o que tu quiser. Tu vai rodar, rodar, rodar e não sair do lugar. Davi estava lá no meio do mato. Deus mandou chamar. Por quê? Por causa da obediência. Saul estava lá fazendo o quê? Tomando conta de Israel. Deus disse, sai, vai, tá reprovado, te rejeito. E quando Deus manda, Deus mandou Samuel, enche um chifre de azeite e vai lá, porque eu me provi de um rei nos meios dos filhos de Jessé. Samuel ficou com medo. Talvez Deus já mandou pessoas, ficou com medo. Mas não se preocupa não. Ou com medo ou sem medo, ele vai fazer aquilo que Deus mandou. Samuel não foi? Porque quando Deus chama, ele te dá, olha, te dá o mapinha ali direitinho, vai lá. Tu vai fazer assim, assim e assim. E tu vai fazer o que eu te mandei. Então é melhor fazer. É melhor ir por amor do que pela dor. Para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa, porque Deus não gosta de preguiçoso nem preguiçosa. Tu já viu Deus chamar preguiçoso e preguiçosa para fazer alguma coisa? Tu já viu? Não. Deus só chama aqueles que já estão com a mão no arado. Pode ser até o perseguidor da igreja, mas Deus chama aqueles que estão na frente ali. E também Deus não se preocupa com aqueles intelectual, não. Ele chama intelectual, mas ele dá uma calibrada. Dá uma calibrada. Porque Paulo era todo intelectual, não era? Mas Paulo se despojou da intelectualidade dele para fazer aquilo conforme a vontade de Deus. E é assim que nós temos que ser. Ai, não, porque eu sou, sabe, eu estou acima do 7 estrelas, 15 metros. Não, eu tenho curso de teologia, eu tenho um curso de doutorado disso, eu tenho doutorado daquilo, eu tenho doutorado. Esquece tudo isso aí. E você que não sabe nada, pois Deus quer você, Deus te ama tanto que ele te chamou. Que é para o mundo ver o que ele faz. Deus vai, o que Deus vai fazer, nem olhos viu e nem coração humano penetrou aquilo que ele tem preparado. Mas não se preocupa, ai, Francisca, é porque tu não sabe como é meus irmãos, tu não sabe como que é minhas irmãs, nossa, xismosa, fofoqueira, invejosa, não se preocupa com isso, não. Deus sabe todas as coisas, Deus vai colocar, vai descer, aqueles que precisam descer para a casa do oleiro, ele desce um por um para a casa do oleiro, lá ele faz a reforma, faz um vaso novo, porque Deus não trabalha com remendo, não. Deus não trabalha com remendo. Deus trabalha com tudo novo, zerado. E aí faz um vaso novo e tu vai ver. Tu fala, meu Deus do céu, que família bendita do Senhor. Bendito é o nosso Deus. Olha o que Deus fez na minha família. Olha,
Meu Deus, é assim que ele vai fazer. Agora nós temos que vigiar, sabe por quê? Porque o Satanás, ele não tem família. Ele tem, sabe o que ele tem? Ele tem aqueles escravos lá, os cavalos. Ele não tem família, não. Então, qual é a prioridade dele? É destruir a nossa família. Mas nós não vamos deixar. Não, nós vamos vigiar e colocar todos eles na mão de Deus. E aí Satanás vem, mas quando ele vem, ele vai bater de cara na blindagem, porque Deus vai blindar a nossa família, vai blindar tudo que é nossa e o inimigo não vai tocar. Não vai tocar. Mas para isso, se você quer o sacerdote da tua casa, tu tem que vigiar. Homem e mulher, você tem que vigiar. Não é porque Deus te chamou que tu não vai vigiar. Davi, tu acha que se o Davi não estivesse vigiando, ele teria matado aquele urso? Ele teria matado aquele leão? Não, não teria matado, não. Porque aquele leão e aquele urso, ele só matou porque ele estava cuidando das ovelhas. Não. E porque ele tinha a presença de Deus lá com ele. O Espírito Santo já se apoderava de Davi, porque senão ele não tinha condição de matar aquele urso e aquele leão, com aquela fúria. Não, ali foi a mão de Deus. Enquanto Davi, porque enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você busca, a presença de Deus desce. E enquanto você adora ele, ele vai cuidando de tudo que é teu, sabe? Vai tirando aquela pedra de tropeço do caminho, vai tirando aqueles espinhos, vai aplanando o teu caminho, aqueles buracos que fizeram no teu caminho, aquela armadilha, ele vai tapando tudinho, para quando você colocar o pé não ter nenhum buraco, não ter nenhum espinho, ter um caminho preparado para você passar. Amém? Até você chegar aonde ele quer que você chegue. E é isso que Deus faz. E é isso que ele vai fazer nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que nos manter aonde Deus mandou ficar. Não se dizia nem para a direita e nem para a esquerda. Medita nesse livro dia e noite para fazer segundo aquilo que Deus mandou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Então não se preocupa, porque aí aonde você está, Deus está te vendo. E no momento certo, meu amigo, minha amiga, você vai ver, você vai cantar o hino da vitória. O tempo de cantar chegou. Eita, glória a Deus, porque agora vai ser só vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, Pai. Consagra este azeite, consagra tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, que ela venha ser livre, que ela venha ser liberta de todo e qualquer mal que tiver no corpo dela, físico ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, venha ser livre de toda a maldição hereditária, de toda aquela enfermidade que vinha de geração para geração na vida dessa pessoa, na família dela, que ela já achava que era inquilina. Está repreendido no nome do Senhor Jesus. Toda maldição hereditária. Eu te peço, Pai, repreende também todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, espírito da bancarrota. No nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra agora. Vai batendo em retirada no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, esse espírito da depressão, espírito da loucura, espírito do medo, espírito do câncer, espírito da fibromialgia, no nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, para curar esta pessoa de toda e qualquer enfermidade que estava no corpo dela, físico ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, dá crescimento para esta obra, Pai, aviva a fé do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, vai repreendendo, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda praga, toda oração contrária, todo espírito de inveja, todo espírito de contenda, todo espírito faccionoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, sua legião de maligna do inferno,
inferno. Vai batendo em retirada agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te expulso da vida desta criança, da vida deste homem, da vida desta mulher. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada agora. Seja quebrada toda maldição hereditária, toda obra de feitiçaria, de catimbó, de magia negra, de voodoo, de encantamento. No nome do Senhor Jesus, vai removendo, Pai, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo dos nossos caminhos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende esse espírito de tranca-rua, esse espírito de Maria Mulamba, esse espírito de Zé Pilinda, esse espírito de Enxucaveira, esse espírito da Pombagira. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada agora. Vai saindo todo o mal dos nossos caminhos. Toca, Senhor, vai tocando, Senhor, vai abrindo as portas para essa pessoa que precisa de uma porta aberta, vai dando os documentos para essa pessoa que precisa de um documento, vai dando a vitória para essa pessoa que tem uma causa na justiça, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, faça justiça na vida do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, e dê a vitória, Pai. Essa pessoa que tem tanto tempo, Pai, esperando por essa porta aberta. No nome do Senhor Jesus, que essa porta seja escancarada agora. No nome do Senhor Jesus, vai saindo todo espírito de tristeza. Essa pessoa que tem um coágulo no cérebro, esse homem que tem câncer de próstata. No nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, e queima esse câncer. No nome do Senhor Jesus, essa mulher que tem uma diabetes, toca, Senhor, para curar da diabetes, toca, Senhor, para curar essa pessoa que tem um problema no fígado, no rins. No nome do Senhor Jesus, receba aí a tua cura agora, no nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura, receba aí tudo que tu precisa, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, Pai, no nome do Senhor Jesus, para remover esse espírito da inveja, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essas legiões nos nossos lá, essa casa onde a contenda, meu Deus, o marido não se entende com a sua esposa, com seus filhos. Pai, que a tua paz, que o teu amor esteja nos lares, que esteja nas famílias, Senhor. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para tocar, para quebrar todas as amarras, para tirar, libertar essa pessoa da prisão, da cárcere que Satanás colocou ela, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.